Existem correntes invisíveis que prendem os homens à mediocridade, e a mais cruel delas é a ilusão de que obedecer às convenções sociais garante respeito e admiração. Quantas vezes você já se calou quando deveria ter falado, sorriu quando deveria ter mostrado firmeza, ou concordou com algo que violava seus próprios princípios, apenas para não parecer inadequado aos olhos alheios? A verdade é que enquanto você acredita estar construindo pontes de conexão humana através da conformidade, está na realidade demolindo as fundações da sua própria dignidade, peça por peça, sorriso falso por sorriso falso. Maquiavel, observador perspicaz da natureza humana e dos jogos de poder que regem as relações, compreendeu profundamente que o respeito nunca foi conquistado através da submissão disfarçada de cortesia, mas sim através da capacidade de se posicionar com autenticidade estratégica no tabuleiro social. O que poucos percebem é que a sociedade moderna criou um código invisível de comportamentos que, sob o pretexto de civilidade e educação, na verdade funciona como um mecanismo sutil de controle e domesticação. Essas regras não escritas prometem aceitação, mas entregam irrelevância. Garantem que você será tolerado, mas jamais respeitado. Mantém você seguro dentro dos limites do esperado, mas confortavelmente esquecível na memória daqueles com quem convive. E o mais perturbador é que a maioria das pessoas segue essas normas com devoção religiosa, sem questionar, sem refletir, acreditando piamente que estão fazendo o correto, quando, na verdade, estão apenas evitando o desconforto momentâneo de parecerem diferentes. Maquiavel ensinava que os homens comuns são governados pela aparência, enquanto os sábios compreendem a essência oculta por trás das máscaras sociais. Ele sabia que nas cortes renascentistas, assim como nos ambientes contemporâneos, aqueles que seguiam cegamente os rituais de polidez sem substância eram rapidamente catalogados como figuras secundárias, úteis, mas substituíveis, presentes, mas invisíveis. O verdadeiro poder, o respeito genuíno e duradouro, sempre pertenceu àqueles que dominavam a arte de equilibrar a prudência com a autenticidade, que sabiam quando seguir as normas e quando quebrá-las estrategicamente, transformando cada interação social em uma declaração silenciosa de valor próprio. Neste momento, você está prestes a descobrir 7 regras sociais que provavelmente guiam suas ações diárias. Regras que parecem inofensivas e até virtuosas na superfície, mas que funcionam como veneno lento para a sua presença e autoridade pessoal. São armadilhas comportamentais tão bem disfarçadas de boas maneiras que você as abraçou voluntariamente, sem perceber que cada vez que as obedece, está ensinando o mundo a vê-lo como menos importante, menos interessante, menos digno de consideração. Essas regras transformam leões em cordeiros domesticados, estrategistas em seguidores passivos, indivíduos com potencial em sombras que povoam os bastidores, enquanto outros ocupam o centro do palco. A pergunta que deve ecoar na sua mente agora não é se você segue essas regras, porque segue, mas sim quanto da sua dignidade e influência você já perdeu por segui-las sem consciência crítica. Maquiavel não escreveu para os conformados que aceitam seu destino de mediocridade social, mas para aqueles que ousam enxergar além das aparências e reconstruir sua posição no mundo através do entendimento profundo das dinâmicas humanas. Prepare-se para desmontar as ilusões confortáveis que você construiu sobre como conquistar respeito, porque o que você está prestes a aprender não apenas questionará suas crenças, mas transformará completamente a forma como você se posiciona diante dos outros, revelando que o verdadeiro poder social nunca esteve onde lhe disseram que estava. A primeira regra social que destrói secretamente seu respeito
é a crença de que você deve sempre estar disponível para todos, respondendo imediatamente a cada solicitação, mensagem ou demanda alheia, como se sua própria existência dependesse de provar constante utilidade. Maquiavel observava nas dinâmicas de poder que aqueles que se tornavam excessivamente acessíveis perdiam rapidamente seu valor percebido, pois os homens tendem a desprezar aquilo que podem obter facilmente e sem esforço. Quando você responde instantaneamente a cada chamado, quando reorganiza sua agenda a qualquer pedido, quando deixa suas próprias prioridades de lado para acomodar os caprichos alheios, você não está demonstrando generosidade ou colaboração. Está inadvertidamente comunicando que seu tempo possui menos valor do que o tempo dos outros. O mecanismo psicológico por trás dessa dinâmica é brutal em sua simplicidade. Escassez gera valor, enquanto abundância gera indiferença. Quando você está sempre disponível, as pessoas inconscientemente categorizam sua atenção como um recurso inesgotável e, portanto, sem valor especial. Elas não planejam seus pedidos com cuidado, não ponderam se realmente precisam do seu auxílio, não valorizam o sacrifício que você faz ao atendê-las, porque aprenderam que você sempre estará ali, esperando, pronto para servir como uma ferramenta conveniente guardada na gaveta. Maquiavel compreendia que os príncipes respeitados mantinham uma distância calculada de seus súditos, não por arrogância, mas porque entendiam que a proximidade excessiva dissolve o mistério e a reverência. Pense em como você trata aquelas coisas que estão sempre à sua disposição, versus aquelas que são raras ou difíceis de acessar. Você valoriza mais a água quando ela jorra abundantemente da torneira, ou quando está atravessando um deserto sob o sol escaldante? A mesma lógica se aplica às relações humanas. Quando você condiciona as pessoas a esperarem sua disponibilidade imediata e incondicional, você as ensina a não valorizarem os momentos em que você efetivamente aparece. Seu conselho perde peso, sua presença perde impacto, e gradualmente você se transforma em parte da paisagem, notado apenas quando ausente, como um móvel que só é percebido quando removido. A disponibilidade excessiva também comunica algo ainda mais prejudicial, que você não possui outras demandas importantes competindo pela sua atenção. Quando alguém sabe que você sempre responderá imediatamente, essa pessoa inconscientemente conclui que você não deve ter muitas outras coisas relevantes ocupando seu tempo. Afinal, pessoas verdadeiramente ocupadas com projetos significativos, relacionamentos profundos e responsabilidades importantes naturalmente possuem um tempo de resposta mais estendido. Maquiavel sabia que os homens julgam o status e a importância uns dos outros através de sinais indiretos, e poucos sinais são tão reveladores quanto a gestão do próprio tempo. Existe uma diferença fundamental entre ser confiável e ser exploravelmente disponível. Confiabilidade significa que quando você assume um compromisso, você o cumpre com excelência. Significa que nas situações verdadeiramente importantes, você está presente e engajado. Disponibilidade excessiva, por outro lado, significa que você permite que os outros definam o que é urgente em sua vida, que você sacrifica suas prioridades para acomodar as prioridades alheias sem discernimento, que você nunca diz não, mesmo quando deveria. A primeira característica constrói respeito, a segunda convida ao abuso disfarçado de relacionamento. Quando você começa a estruturar sua disponibilidade de maneira mais estratégica, quando introduz uma lacuna temporal razoável entre o pedido e sua resposta, quando aprende a dizer que verificará sua agenda antes de assumir novos compromissos, algo notável acontece. As pessoas começam a valorizar mais sua atenção,
Elas planejam melhor o que vão lhe pedir, expressam mais gratidão quando você atende e, mais importante, começam a vê-lo não como um recurso a ser consumido, mas como uma pessoa com vida própria, prioridades próprias e dignidade própria. Maquiavel não defendia a crueldade ou a negligência, mas sim a administração inteligente dos recursos pessoais, incluindo o mais precioso deles, o tempo. A armadilha está em confundir bondade com servidão, generosidade com autossacrifício constante. Você pode ser uma pessoa fundamentalmente boa e generosa sem permitir que os outros transformem sua vida em um serviço de pronto atendimento emocional e prático. O respeito que você busca não virá através da sua capacidade de estar sempre presente para os outros, mas através da sua capacidade de estar presente para si mesmo primeiro, estabelecendo limites claros que comuniquem implicitamente que sua vida possui valor, seus projetos possuem importância e seu tempo não está à venda por migalhas de aprovação social. Essa primeira regra social que você segue sem questionar está silenciosamente corroendo o respeito que outros têm por você, transformando sua generosidade em fraqueza percebida e sua disponibilidade em invisibilidade garantida. A segunda regra social que secretamente destrói seu respeito é a compulsão de evitar conflitos a qualquer custo, concordando superficialmente com opiniões que você não compartilha e mantendo uma harmonia artificial que, na realidade, transforma você em uma figura sem substância ou convicção aparente. Maquiavel observou repetidamente nas cortes que aqueles que nunca se posicionavam, que sempre buscavam o meio-termo confortável, que evitavam expressar opiniões definidas por medo de desagradar alguém, eram invariavelmente vistos como pessoas fracas, manipuláveis e fundamentalmente desinteressantes. O pensador florentino compreendia que o respeito nasce não da concordância perpétua, mas da capacidade de manter posições firmes com inteligência e diplomacia quando necessário. Quando você sistematicamente evita expressar discordância, mesmo em questões sobre as quais possui conhecimento ou convicções fortes, você inadvertidamente comunica uma mensagem perturbadora sobre si mesmo. Está dizendo ao mundo que suas opiniões não são suficientemente importantes para serem defendidas, que sua perspectiva pode ser facilmente descartada, que você valoriza mais a aprovação momentânea do que a integridade de suas próprias ideias. As pessoas ao seu redor, ainda que inconscientemente, começam a tratá-lo como uma audiência passiva, em vez de um participante ativo nas conversas e decisões, porque você estabeleceu o padrão de que concordará independentemente do que for proposto. A psicologia por trás dessa dinâmica revela algo fascinante sobre a natureza humana. As pessoas não respeitam aqueles que concordam com elas indiscriminadamente. Paradoxalmente, elas respeitam aqueles que ocasionalmente discordam, mas o fazem com argumentos sólidos e postura respeitosa. Maquiavel sabia que os conselheiros mais valorizados nos palácios não eram os aduladores que afirmavam tudo o que o príncipe dizia, mas aqueles que ousavam apresentar perspectivas alternativas quando a situação exigia, mesmo que isso gerasse desconforto temporário. O conflito construtivo, quando manejado adequadamente, não destrói relacionamentos, ele os aprofunda e os torna mais autênticos. Pense em como você percebe aquelas pessoas que nunca discordam de nada, que sempre têm um sorriso conciliador e uma concordância pronta, independentemente do absurdo que seja proposto. Você as respeita profundamente? Você busca suas opiniões em momentos cruciais? Você as vê como indivíduos fortes e confiáveis? Provavelmente não. Mais provavelmente, você as vê como agradáveis, mas esquecíveis, como presenças inofensivas que não agregam profundidade real às conversas. Essa é exatamente a percepção que os outros estão construindo sobre você
quando você adota a mesma postura de concordância universal. A evitação sistemática de conflitos também transmite implicitamente que você não confia em sua própria capacidade de navegar por desacordos sem destruir relacionamentos. Comunica insegurança profunda, uma fragilidade que sugere que qualquer confrontação, mesmo gentil e respeitosa, poderia despedaçar suas conexões sociais. Maquiavel entendia que os líderes verdadeiramente respeitados não eram aqueles que evitavam conflitos, mas aqueles que os gerenciavam com maestria, que sabiam quando confrontar e quando ceder, que distinguiam entre batalhas que valiam a pena lutar e conflitos insignificantes que podiam ser ignorados. Existe uma arte refinada em discordar, de maneira que simultaneamente expresse sua posição e preserve o relacionamento. Isso envolve escolher suas batalhas sabiamente, fundamentar suas discordâncias em princípios e não em emoções, ouvir genuinamente antes de contra-argumentar e reconhecer os pontos válidos na posição alheia, mesmo quando você discorda da conclusão. Quando você domina essa arte, algo transformador acontece. As pessoas começam a buscar sua opinião precisamente porque sabem que você dirá o que realmente pensa, não o que elas querem ouvir. Você se torna uma fonte confiável de feedback honesto em um mundo saturado de validações vazias. Maquiavel não defendia a beligerância ou o antagonismo gratuito, comportamentos que efetivamente destroem respeito e isolam socialmente. Ele defendia a coragem calibrada de manter posições quando elas importam, de expressar discordância quando você possui insights valiosos, de não sacrificar sua integridade intelectual no altar da harmonia superficial. Quando você abandona a compulsão de evitar conflitos a qualquer custo e aprende a navegar por desacordos com confiança e respeito, você automaticamente eleva sua presença social. As pessoas passam a vê-lo como alguém com espinha dorsal, com convicções genuínas, com substância além da superfície agradável. Essa segunda regra social que você segue inconscientemente, essa necessidade de manter paz artificial através de concordância perpétua, está transformando você em uma sombra social, presente mas sem impacto, visível mas sem memorabilidade, envolvido, mas fundamentalmente irrelevante nas dinâmicas que realmente importam. A terceira regra social que corrói silenciosamente seu respeito é a tendência de se desculpar excessivamente, pedindo perdão por ocupar espaço, por expressar opiniões, por existir de maneira que eventualmente cause o menor inconveniente aos outros. Maquiavel observava que nas relações de poder, aqueles que constantemente se desculpavam por ações menores comunicavam uma inferioridade autoimposta que os outros rapidamente internalizavam e utilizavam contra eles. Quando você inicia frases com desculpas desnecessárias, quando pede perdão por fazer perguntas legítimas, quando se retrata por simplesmente existir em espaços compartilhados, você está treinando as pessoas ao seu redor a verem você como alguém que reconhece estar constantemente em falta, constantemente devendo algo, constantemente um passo abaixo. A linguagem de desculpas excessivas funciona como uma declaração pública de status inferior. Cada vez que você diz desculpe por algo que não requer desculpas, você está subcomunicando que sua presença é um peso, suas necessidades são um fardo, e sua existência nos espaços compartilhados é uma perturbação que deve ser justificada. Maquiavel compreendia que a linguagem não apenas descreve realidades, ela as constrói. As palavras que você escolhe para se apresentar ao mundo moldam como o mundo o percebe e, eventualmente, como você percebe a si mesmo. Quando desculpas se tornam seu dialeto padrão, você não está sendo educado, está sendo autodestrutivo. Considere a diferença entre duas pessoas fazendo a mesma pergunta em uma reunião.
A primeira diz: desculpe interromper. Essa pode ser uma pergunta boba, mas será que alguém poderia explicar esse ponto? A segunda diz: tenho uma pergunta sobre esse ponto que precisa ser esclarecido. Ambas estão buscando a mesma informação, mas a primeira pessoa envolveu sua pergunta legítima em camadas de autodepreciação e pedidos de desculpa desnecessários, enquanto a segunda apresentou sua necessidade de esclarecimento como algo natural e justificado. Qual dessas pessoas você imagina que será levada mais a sério? Qual delas comunica confiança em seu próprio direito de participar plenamente do espaço compartilhado? Maquiavel ensinava que os homens formam suas impressões sobre os outros através de padrões de comportamento repetidos ao longo do tempo. Se o padrão que você estabelece é de constantes desculpas, as pessoas inconscientemente categorizarão você como alguém que está sempre em débito, sempre precisando de permissão para existir plenamente, sempre ocupando um degrau abaixo na hierarquia social invisível. Essa categorização acontece abaixo do nível da consciência explícita, mas seus efeitos são devastadores. As pessoas começam a interromper você mais facilmente, a desconsiderar suas contribuições com mais frequência, a assumir que suas necessidades são menos prioritárias do que as necessidades de outros. A armadilha psicológica se aprofunda quando você percebe que desculpar-se excessivamente também afeta sua própria autopercepção. Não é apenas que os outros começam a vê-lo como inferior, é que você começa a internalizar essa inferioridade. Cada desculpa desnecessária reforça neuralmente a ideia de que você é realmente uma pessoa cujas ações normais requerem pedidos de perdão, que sua existência é fundamentalmente problemática. Você cria um ciclo vicioso onde sua linguagem diminuída reforça uma autoimagem diminuída, que por sua vez gera mais linguagem autodepreciativa em uma espiral descendente de autopercepção e percepção social. Existe uma distinção crucial entre desculpas genuínas por erros reais e desculpas compulsivas por existir normalmente. Quando você comete um erro legítimo que prejudica alguém, uma desculpa sincera e específica é apropriada e até fortalece relacionamentos ao demonstrar accountability. Mas, quando você pede desculpas por fazer perguntas, por expressar necessidades, por ocupar seu espaço legítimo, você está usando a linguagem de reparação em contextos que não envolvem transgressão alguma. Maquiavel sabia que distinguir entre esses contextos era fundamental para manter dignidade enquanto navegava relações sociais complexas. Quando você começa a eliminar desculpas desnecessárias da sua comunicação, substituindo-as por afirmações diretas de suas necessidades e perspectivas, algo poderoso acontece. As pessoas começam a tratá-lo diferentemente. Não porque você se tornou arrogante ou insensível, mas porque você parou de enviar sinais constantes de inferioridade autoimposta. Você comunica, através da sua linguagem, que possui o mesmo direito de ocupar espaços, fazer perguntas, expressar necessidades e contribuir para conversas que qualquer outra pessoa presente. Essa terceira regra social, essa compulsão de se desculpar por simplesmente existir, está silenciosamente erodindo qualquer possibilidade de respeito genuíno, porque você está constantemente anunciando ao mundo que nem mesmo você se respeita o suficiente para existir sem pedir permissão a cada momento. A quarta regra social, que secretamente mina seu respeito, é a prática de compartilhar conquistas e sucessos apenas quando perguntado, mantendo-se perpetuamente na sombra por medo de parecer arrogante ou presunçoso. Maquiavel observava nas dinâmicas de poder que aqueles que falhavam em comunicar adequadamente suas vitórias e competências eram rapidamente esquecidos e substituídos por indivíduos menos capazes, mas mais dispostos a se promover.
O pensador renascentista compreendia que, em ambientes competitivos, a invisibilidade era indistinguível da inexistência e que a falsa modéstia frequentemente funcionava como autossabotagem disfarçada de virtude. A crença de que suas realizações devem falar por si mesmas sem que você precise mencioná-las é uma das mais perigosas ilusões que a cultura contemporânea implantou nas mentes daqueles que buscam respeito genuíno. A realidade brutal é que, em um mundo saturado de informação e competição, suas conquistas permanecerão completamente invisíveis se você não criar as condições para que sejam conhecidas. As pessoas estão tão absorvidas em suas próprias vidas, preocupações e narrativas que simplesmente não notarão seu trabalho excepcional, suas habilidades refinadas ou suas vitórias significativas, a menos que você as torne visíveis através de comunicação estratégica. Maquiavel ensinava que a aparência era tão importante quanto a substância no teatro das relações humanas, não porque a substância fosse irrelevante, mas porque mesmo a maior substância permanecia impotente se não fosse adequadamente apresentada e percebida pelos outros. Quando você possui habilidades extraordinárias, mas falha em comunicá-las, quando alcança vitórias importantes, mas mantém silêncio sobre elas, quando acumula experiências valiosas, mas não as integra em sua narrativa pessoal, você está essencialmente garantindo que será subestimado, subvalorizado e eventualmente preterido por pessoas menos qualificadas, mas mais visíveis. A psicologia por trás dessa dinâmica revela algo incômodo sobre a natureza humana. As pessoas tendem a acreditar na avaliação que você faz de si mesmo. Se você constantemente minimiza suas conquistas, se deflete elogios de maneira excessivamente humilde, se age como se suas vitórias fossem insignificantes ou produtos do acaso, os outros, inconscientemente, absorverão essa avaliação e começarão a tratá-lo como alguém cujas realizações são realmente menores do que parecem. Você estará literalmente ensinando as pessoas a desvalorizarem você através da sua própria autodepreciação. A armadilha aqui está em confundir arrogância genuína com comunicação apropriada de competência. Arrogância é exagerar realizações, atribuir a si mesmo méritos que pertencem a outros, ou constantemente desviar conversas para autopromoção gratuita. Comunicação estratégica de conquistas é mencionar organicamente suas vitórias em contextos relevantes, responder perguntas sobre sua experiência com detalhes apropriados e permitir que os outros conheçam suas capacidades reais para que possam tomar decisões informadas sobre oportunidades e colaborações. Maquiavel sabia que a linha entre confiança e arrogância era definida pela substância por trás das palavras, não pela presença ou ausência das palavras em si. Quando você examina aqueles que comandam respeito genuíno em qualquer campo, você descobrirá que eles dominaram a arte de comunicar suas realizações de maneira que pareça natural e relevante, não forçada ou desesperada. Eles não esperam passivamente que outros descubram sua grandeza através de osmose mística. Eles criam ativamente oportunidades para que suas competências sejam conhecidas, compartilham suas histórias de sucesso em contextos apropriados e não se desculpam por terem alcançado coisas dignas de menção. Essa visibilidade estratégica não diminui seu valor. Ela garante que seu valor seja reconhecido e recompensado. Maquiavel alertava que no mundo real, repleto de jogos de percepção e competição por recursos limitados, a modéstia excessiva era frequentemente confundida com mediocridade ou falta de confiança. Quando você sistematicamente oculta suas conquistas por medo de parecer pretensioso, você inadvertidamente comunica que talvez não haja muito o que mostrar, que suas realizações talvez não sejam tão impressionantes quanto poderiam ser, ou que você mesmo não acredita plenamente em seu próprio valor.
O respeito que você busca virá não apenas de fazer coisas excelentes, mas de fazer coisas excelentes e então assegurar que as pessoas certas saibam sobre elas. Essa quarta regra social, essa compulsão de manter suas vitórias escondidas sob camadas de falsa modéstia, está garantindo que você permaneça subestimado, subvalorizado e perpetuamente preterido em favor daqueles que possuem menos para oferecer, mas mais coragem para comunicar o que possuem. A quinta regra social, que destrói secretamente seu respeito, é a prática de priorizar consistentemente as necessidades e desejos alheios sobre os seus próprios, transformando-se em um solucionador compulsivo de problemas que todos recorrem, mas ninguém verdadeiramente valoriza. Maquiavel observava que aqueles que se tornavam excessivamente úteis aos outros, sempre disponíveis para sacrificar seus próprios interesses em prol de necessidades alheias, paradoxalmente, perdiam respeito em vez de ganhá-lo. O estrategista florentino compreendia uma verdade incômoda. As pessoas tendem a desvalorizar aquilo que podem explorar sem consequências, e quando você se torna um recurso ilimitado e incondicional, você inevitavelmente se torna desvalorizado. Quando você constantemente coloca as necessidades dos outros à frente das suas, quando reorganiza sua vida repetidamente para acomodar os caprichos alheios, quando permite que suas próprias prioridades sejam perpetuamente empurradas para segundo plano, você inadvertidamente comunica algo devastador sobre seu próprio valor. Está dizendo ao mundo que sua vida não é tão importante quanto a vida dos outros, que seus projetos não são tão urgentes quanto os projetos alheios, que seus sonhos podem esperar indefinidamente enquanto você ajuda todos ao seu redor a alcançarem os deles. E as pessoas, conscientemente ou não, acreditam nisso e passam a tratá-lo exatamente como você se trata. Como alguém cuja função primária é servir de suporte para a jornada de outros. A dinâmica psicológica aqui é particularmente cruel, porque frequentemente começa com boas intenções. Você genuinamente quer ajudar, quer ser visto como generoso e confiável, quer construir relacionamentos profundos através da utilidade consistente. Mas o que Maquiavel sabia, e o que você descobrirá através da experiência dolorosa, é que relacionamentos construídos primariamente sobre sua utilidade não são relacionamentos autênticos, são transações disfarçadas. As pessoas aprendem a associar seu valor à sua capacidade de resolver problemas para elas, não à sua existência intrínseca como ser humano complexo e multifacetado. Considere o padrão que você estabeleceu ao longo dos anos. Quantas vezes você cancelou seus próprios planos para atender uma demanda de última hora? Quantas vezes você trabalhou até tarde resolvendo problemas alheios enquanto seus próprios projetos acumulavam poeira? Quantas vezes você emprestou tempo, energia, recursos ou expertise sem esperar reciprocidade, acreditando que sua generosidade seria reconhecida e eventualmente retribuída? Maquiavel alertaria que você está criando uma dinâmica na qual as pessoas aprendem que podem extrair valor de você indefinidamente sem precisar oferecer valor equivalente em retorno. A verdade incômoda é que respeito e utilidade não são sinônimos. As pessoas podem achar você extremamente útil sem respeitá-lo. Podem recorrer a você constantemente sem valorizá-lo. Podem depender de seus serviços sem jamais considerá-lo um igual digno de admiração genuína. Você se torna funcionalmente equivalente a uma ferramenta confiável, essencial quando necessária, mas guardada e esquecida quando não está sendo usada. Maquiavel compreendia que os homens respeitavam não aqueles que se sacrificavam indefinidamente, mas aqueles que demonstravam claramente que possuíam vida própria,
prioridades próprias e limites que não seriam ultrapassados impunemente. Quando você começa a estabelecer limites claros sobre quando e como você ajudará os outros, quando deixa de responder a cada pedido como se fosse uma emergência, quando ocasionalmente diz: "Não tenho disponibilidade para isso agora, porque estou focado em minhas próprias prioridades", algo transformador acontece. Inicialmente, algumas pessoas podem ficar surpresas ou até ofendidas, porque você quebrou o padrão ao qual elas se acostumaram. Mas aquelas que genuinamente valorizam você, além da sua utilidade, adaptarão e começarão a respeitar seus limites. E aquelas que desaparecem quando você para de servir, essas nunca foram relacionamentos reais, eram apenas arranjos convenientes nos quais você era a parte que constantemente perdia. Maquiavel não defendia egoísmo cruel ou recusa em ajudar outros sob qualquer circunstância. Ele defendia reciprocidade equilibrada, limites estratégicos e a sabedoria de distinguir entre ajudar genuinamente e ser explorado disfarçadamente. Quando você aprende a priorizar suas próprias necessidades sem culpa, quando demonstra através de ações que sua vida possui valor intrínseco, independente da sua utilidade para outros, quando estabelece que você ajudará quando possível, mas não às custas perpétuas do seu próprio progresso, você automaticamente eleva sua posição social. As pessoas começam a vê-lo não como um recurso conveniente, mas como um indivíduo completo que ocasionalmente oferece assistência valiosa quando decide fazê-lo. Essa quinta regra social, essa compulsão de sempre colocar os outros primeiro, independentemente do custo pessoal, está transformando você em um mártir não reconhecido, cujo sacrifício constante gera não respeito, mas sim a expectativa de mais sacrifício em um ciclo vicioso sem fim. A sexta regra social que corrói silenciosamente seu respeito é o hábito de preencher todos os silêncios em conversas, falando compulsivamente para evitar pausas que você interpreta como desconfortáveis ou constrangedoras. Maquiavel observava que os indivíduos verdadeiramente poderosos nas cortes renascentistas dominavam a arte do silêncio estratégico, compreendendo que palavras em excesso diluíam impacto, enquanto pausas bem colocadas amplificavam autoridade. O pensador florentino sabia que aqueles que falavam incessantemente, que sentiam necessidade neurótica de preencher cada espaço vazio com palavras, revelavam, através desse comportamento, uma ansiedade fundamental que os outros inconscientemente interpretavam como fraqueza e insegurança. Quando você fala excessivamente, quando não permite que momentos de silêncio existam naturalmente em suas interações, quando sente compulsão de explicar cada ponto em detalhes exaustivos, mesmo quando sua mensagem já foi compreendida, você inadvertidamente comunica várias coisas prejudiciais sobre si mesmo. Primeiro, sugere que você não confia que suas palavras possuem peso suficiente para permanecerem ressoando sem reforço constante. Segundo, indica desconforto com sua própria presença, como se você precisasse justificar continuamente sua existência no espaço através de produção sonora perpétua. Terceiro, demonstra falta de consideração pelo tempo e atenção alheios, como se o conforto da audiência fosse secundário à sua necessidade de preencher o ar com suas palavras. Maquiavel ensinava que o poder residia frequentemente não no que era dito, mas no que permanecia estrategicamente não dito. Os líderes mais respeitados que ele estudou eram econômicos com suas palavras, entendendo que cada sílaba pronunciada deveria carregar peso e significado. Quando você fala demais, você força sua audiência a fazer o trabalho exaustivo de separar o relevante do irrelevante, de identificar seus pontos principais dentro de um oceano de palavras desnecessárias.
Eventualmente, as pessoas começam a desligar mentalmente quando você fala, treinadas pela experiência repetida de que poderiam perder a maior parte das suas palavras sem perder informação essencial. A psicologia do silêncio revela algo fascinante. Pausas em conversações criam espaço para reflexão, permitem que ideias sejam processadas e, paradoxalmente, aumentam o engajamento da audiência. Quando você fala incessantemente sem permitir momentos de silêncio, você inadvertidamente transforma a interação em um monólogo ao qual os outros assistem passivamente, em vez de um diálogo no qual participam ativamente. O silêncio convidativo cria oportunidade para que outros contribuam, demonstra que você valoriza o input alheio e comunica confiança suficiente para não precisar dominar todo segundo da interação com sua própria voz. Considere como você se sente quando interage com alguém que fala sem parar, que nunca parece precisar respirar, que preenche cada milissegundo com mais palavras, explicações, digressões e tangentes. Você provavelmente sente exaustão mental, um desejo crescente de escapar da interação e uma impressão geral de que essa pessoa é ansiosa, insegura ou simplesmente não está sintonizada com os ritmos naturais da comunicação humana. Essa é exatamente a impressão que você está criando quando adota o mesmo padrão de fala compulsiva. Maquiavel observava que aqueles que dominavam o silêncio também dominavam o ritmo das interações sociais. Eles podiam usar pausas para criar tensão dramática antes de revelações importantes. Podiam permitir que suas palavras ressoassem completamente antes de adicionar mais camadas. Podiam dar aos outros espaço para processar e responder genuinamente, em vez de simplesmente esperar sua vez de falar. Essa maestria comunicativa não era apenas uma técnica retórica, era uma demonstração de controle emocional, confiança profunda e respeito pelos processos cognitivos alheios. Quando você começa a incorporar silêncios estratégicos em suas comunicações, quando permite que pausas existam sem sentir necessidade urgente de preenchê-las, quando aprende a dizer apenas o necessário e então calar, algo notável acontece. Suas palavras automaticamente ganham mais peso porque são menos numerosas. As pessoas prestam mais atenção quando você fala porque aprenderam que você não desperdiça palavras. Suas contribuições em conversas se tornam eventos memoráveis em vez de ruído de fundo. Maquiavel sabia que na economia da atenção humana, escassez cria valor, e isso se aplica tanto às suas palavras quanto a qualquer outro recurso. Essa sexta regra social, essa compulsão de preencher cada silêncio com mais fala, está diluindo seu impacto comunicativo e marcando você como ansioso, inseguro e fundamentalmente desconfortável com sua própria presença, garantindo que mesmo quando você diz coisas importantes, elas se percam no volume desnecessário que as cerca. A sétima e mais insidiosa regra social que destrói secretamente seu respeito é a tendência de buscar validação e aprovação constante dos outros antes de agir, permitindo que opiniões alheias definam não apenas suas ações, mas sua própria percepção de valor pessoal. Maquiavel observava que os indivíduos que constantemente buscavam consenso antes de tomar decisões, que necessitavam de aprovação externa para sentir-se confiantes em seus caminhos escolhidos, nunca alcançavam verdadeiro respeito porque demonstravam através desse comportamento que não possuíam bússola interna confiável. O pensador renascentista compreendia que respeito gravitava naturalmente em direção àqueles que possuíam convicção suficiente para agir baseados em princípios internos, independentemente de quantos outros aprovavam ou desaprovavam suas escolhas. Quando você constantemente pergunta o que os outros pensam antes de formar suas próprias opiniões, quando busca permissão implícita através de validação antes de tomar decisões sobre sua própria vida,
quando altera seus planos baseado em cada feedback negativo que recebe, você está comunicando algo profundamente problemático, que você não confia em seu próprio julgamento, que você não possui um sistema interno de valores suficientemente sólido para guiá-lo, e que você está fundamentalmente inseguro sobre quem você é e o que deseja. As pessoas ao seu redor, mesmo aquelas que oferecem a validação que você busca, inconscientemente perdem respeito por você, porque ninguém admira aqueles que parecem não saber quem são sem constante confirmação externa. A armadilha psicológica aqui é particularmente viciosa porque o mundo moderno criou inúmeros mecanismos para facilitar essa busca por validação constante. Redes sociais transformaram a aprovação em uma métrica quantificável que você pode verificar compulsivamente. Grupos e comunidades oferecem opiniões instantâneas sobre cada decisão que você enfrenta. A conectividade perpétua significa que você nunca precisa ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Sempre pode buscar input externo antes de concluir qualquer processo de reflexão. Maquiavel viveu em uma era sem essas tecnologias, mas ele teria reconhecido imediatamente como elas amplificam uma fraqueza humana fundamental: o medo de confiar em si mesmo. Considere como você se sente em relação a pessoas que constantemente perguntam: "Isso está bem? Você acha que eu deveria?" O que você pensa sobre isso antes de cada pequena decisão? Existe algo admirável nessa insegurança perpétua. Você as vê como líderes potenciais, como indivíduos fortes, como pessoas cujo julgamento você confiaria em momentos críticos? Provavelmente não. Você provavelmente as vê como fundamentalmente inseguras, dependentes de validação alheia para funcionar e incapazes de assumir responsabilidade plena por suas próprias vidas. Essa é precisamente a impressão que você cria quando adota o mesmo padrão de busca compulsiva por aprovação externa. Maquiavel ensinava que os príncipes verdadeiramente respeitados tomavam decisões baseadas em análise cuidadosa da realidade, em princípios claramente definidos e em objetivos estratégicos de longo prazo, não em pesquisas de popularidade ou busca de consenso universal. Eles entendiam que buscar agradar a todos era o caminho mais garantido para não agradar ninguém genuinamente, porque cada ajuste feito para satisfazer um grupo inevitavelmente alienava outro. A tentativa de ser tudo para todos resultava em ser nada para ninguém, uma figura diluída, sem caráter definido ou posição memorável. A busca por validação constante também cria uma dependência emocional perigosa, na qual seu senso de autoestima fica refém das opiniões flutuantes de pessoas que frequentemente não compreendem completamente sua situação, não compartilham seus valores e não arcarão com as consequências de suas decisões. Você, essencialmente, terceiriza sua bússola interna, permitindo que outros naveguem sua vida enquanto você permanece passageiro ansioso, esperando aprovação para cada movimento. Maquiavel teria considerado isso não apenas uma fraqueza tática, mas uma abdicação fundamental da responsabilidade de viver sua própria vida de acordo com seus próprios termos. Quando você desenvolve confiança em seu próprio julgamento, quando aprende a tomar decisões baseadas em seus valores claramente definidos, quando para de buscar permissão implícita através de validação constante, algo libertador acontece. Você finalmente assume propriedade completa da sua vida. Os erros que você comete são seus erros, dos quais você aprende e pelos quais você é responsável. Os sucessos que você alcança são seus sucessos, genuinamente merecidos porque foram perseguidos segundo sua própria convicção.
E as pessoas ao seu redor, testemunhando essa integridade e autoconfiança, começam a respeitá-lo de maneira que nunca respeitarão aqueles que permanecem eternamente inseguros, eternamente buscando aprovação, eternamente incapazes de simplesmente escolher uma direção e caminhar nela com convicção. Essa sétima regra social, essa compulsão de buscar validação e aprovação antes de agir, antes de pensar, antes de ser, está garantindo que você nunca desenvolverá a força interior que é pré-requisito absoluto para respeito genuíno, mantendo você perpetuamente como um satélite, orbitando as opiniões alheias em vez de um sol ao redor do qual sua própria vida gravita com propósito e direção claros. O reconhecimento dessas 7 regras sociais representa apenas o início de uma jornada mais profunda de transformação pessoal e reconstrução da sua presença no mundo. Maquiavel nunca pretendeu que seu conhecimento sobre as dinâmicas de poder permanecesse meramente intelectual, uma coleção de observações fascinantes, mas inaplicáveis. Ele escreveu para aqueles que desejavam agir, transformar compreensão em mudança tangível, converter insight em impacto real. Agora que você enxerga com clareza como essas regras aparentemente inocentes têm secretamente minado seu respeito, surge a pergunta fundamental: o que você fará com esse conhecimento? Permanecerá na zona confortável da consciência, sem ação? Ou terá a coragem de reconstruir sua presença social segundo princípios mais verdadeiros? A transformação que você busca não acontecerá através de mudanças súbitas e dramáticas que chocarão aqueles ao seu redor. Maquiavel entendia que mudanças sustentáveis eram graduais, estratégicas e calibradas para o contexto específico de cada situação. Você não precisa amanhã acordar e rejeitar violentamente todas essas regras simultaneamente. Tal abordagem seria contraproducente, gerando resistência e confusão naqueles que se acostumaram com seus padrões anteriores. Em vez disso, comece selecionando uma ou duas dessas regras que mais ressoam com suas circunstâncias atuais e comece a ajustar deliberadamente seu comportamento em relação a elas, observando as respostas que você recebe e refinando sua abordagem baseado em feedback real. Talvez você comece estabelecendo limites mais claros sobre sua disponibilidade, criando lacunas temporais estratégicas entre pedidos e respostas, demonstrando através de ações que seu tempo possui valor e não está à disposição ilimitada de qualquer demanda que surja. Ou talvez você escolha trabalhar primeiro na eliminação de desculpas desnecessárias da sua linguagem, prestando atenção consciente a quantas vezes você pede perdão por simplesmente existir normalmente e substituindo esses pedidos de desculpa por afirmações diretas de suas necessidades e perspectivas. Qualquer ponto de partida é válido desde que você efetivamente comece, porque a inércia da conformidade só é quebrada através de ação deliberada e repetida. Maquiavel alertaria que ao longo dessa jornada de transformação, você enfrentará resistência tanto interna quanto externa. Internamente, você sentirá desconforto ao quebrar padrões que seguiu durante anos ou décadas. Haverá momentos em que você será tentado a reverter para comportamentos antigos simplesmente porque são familiares e requerem menos energia consciente. Externamente, algumas pessoas ao seu redor reagirão negativamente às suas mudanças, especialmente aquelas que se beneficiavam dos seus padrões anteriores de excessiva disponibilidade, concordância perpétua ou busca de aprovação. Essas reações não são sinais de que você está errando. São confirmações de que você está efetivamente mudando dinâmicas estabelecidas. O verdadeiro teste da sua transformação não será como você age em momentos de clareza e motivação,
mas como você responde quando enfrenta pressão para reverter aos padrões antigos. Quando alguém expressa decepção porque você não está mais disponível imediatamente, quando você enfrenta desaprovação por expressar discordância respeitosa, quando sente a tentação de buscar validação antes de confiar em seu próprio julgamento, esses serão os momentos cruciais que determinarão se você genuinamente internalizou os princípios maquiavélicos ou meramente os compreendeu intelectualmente. Maquiavel sabia que conhecimento sem aplicação consistente era fundamentalmente inútil e que a verdadeira transformação acontecia não na compreensão inicial, mas na prática repetida, mesmo quando difícil. Ao longo do tempo, à medida que você consistentemente aplica esses princípios, você notará mudanças na forma como as pessoas respondem a você. Elas começarão a tratá-lo com mais consideração, a valorizar mais sua atenção, a levar suas opiniões mais a sério, a vê-lo como alguém que possui presença definida em vez de ser meramente parte do cenário. O respeito que você busca não aparecerá de uma vez através de uma revelação dramática, mas será construído gradualmente através de milhares de pequenas interações, nas quais você demonstra, através de comportamento consistente, que você se respeita o suficiente para não seguir cegamente regras sociais que não servem aos seus interesses. Maquiavel escreveu para ensinar não a manipulação cruel, mas a navegação inteligente das complexidades inevitáveis das relações humanas. Ele ofereceu ferramentas para aqueles dispostos a encarar realidades desconfortáveis sobre como o poder e o respeito realmente funcionam. Em contraste com narrativas reconfortantes, mas falsas, sobre como gostaríamos que funcionassem. Agora, você possui essas ferramentas, essa compreensão clara de como 7 regras sociais aparentemente virtuosas, secretamente, destroem seu respeito. A questão que permanece não é se você sabe o que fazer, mas se você possui coragem e persistência para fazê-lo consistentemente até que novos padrões se tornem sua segunda natureza. O caminho está iluminado, mas apenas você pode decidir percorrê-lo, e cada passo que você tomar nessa direção será simultaneamente um ato de autodefinição e uma reclamação do respeito que sempre foi seu direito, mas que você inadvertidamente abdicou seguindo regras que nunca foram desenhadas para servi-lo. Existe um momento peculiar que toda pessoa enfrenta quando finalmente enxerga com clareza absoluta as correntes que ela mesma forjou e colocou em seus próprios pulsos. Esse momento não é confortável, porque exige que você reconheça sua própria cumplicidade na construção da prisão invisível na qual você tem vivido. As 7 regras sociais que exploramos não foram impostas sobre você por forças externas tirânicas que você não poderia resistir. Elas foram adotadas voluntariamente, seguidas religiosamente, defendidas instintivamente, porque em algum nível profundo você acreditou que elas representavam o caminho para aceitação e respeito. Maquiavel compreenderia a ironia cruel dessa situação, que as mesmas estratégias que você empregou para conquistar respeito foram precisamente aquelas que garantiram que você nunca o alcançaria genuinamente. A transformação que se abre diante de você agora não é meramente comportamental. É fundamentalmente uma questão de identidade e autopropriedade. Você pode continuar sendo a pessoa que sempre pede desculpas por existir, que evita conflitos a qualquer custo, que busca validação antes de confiar em si mesma, que se sacrifica indefinidamente, esperando que alguém finalmente reconheça seu valor. Ou você pode começar o processo deliberado e às vezes desconfortável de se tornar alguém que estabelece limites claros, que expressa discordância quando apropriado,
que confia em seu próprio julgamento, que comunica suas conquistas sem vergonha, que prioriza suas próprias necessidades sem culpa excessiva. A primeira opção é familiar e segura. A segunda é incerta e desafiadora, mas apenas a segunda conduz ao respeito genuíno que você secretamente anseia. Maquiavel não oferecia garantias de que aqueles que seguiam seus conselhos seriam amados universalmente ou alcançariam popularidade instantânea. Ele oferecia algo mais valioso e mais raro, ferramentas para navegar o mundo como ele realmente é, não como gostaríamos que fosse. O respeito que você construirá através da aplicação desses princípios não será o tipo superficial que evapora no primeiro conflito ou desaparece quando você não está presente. Será o respeito sólido que vem de outros reconhecerem, conscientemente ou não, que você é alguém que se respeita o suficiente para não aceitar tratamento inferior, alguém que possui convicções claras e coragem para mantê-las, alguém cuja presença adiciona valor porque não está diluída pela necessidade neurótica de agradar cada pessoa em cada momento. O que você escolherá fazer com o conhecimento que agora possui? Essa não é uma pergunta retórica destinada à provocação vazia. É a pergunta mais importante que você pode responder neste momento. Porque conhecimento sem aplicação não é sabedoria, é meramente entretenimento intelectual. Você pode fechar esta mensagem, sentir-se momentaneamente iluminado e então gradualmente esquecer tudo isso à medida que os padrões antigos e familiares reacertam seu domínio sobre seu comportamento. Ou você pode decidir que hoje marca o início de uma reconstrução deliberada da sua presença no mundo, começando com pequenas mudanças consistentes que eventualmente se compõem em transformação genuína. Se este conteúdo ressoou com algo dentro de você, se você reconheceu padrões na sua própria vida que precisam mudar, se você sente que está pronto para começar a reconstruir seu respeito segundo princípios mais verdadeiros, então demonstre esse compromisso através de uma ação simples, mas significativa. Curta este vídeo para que mais pessoas possam descobrir essas verdades que permanecem ocultas sob camadas de convenção social. Compartilhe com alguém que você sabe que está preso nas mesmas armadilhas comportamentais, porque às vezes o maior presente que podemos oferecer é a clareza que dissolve ilusões confortáveis. Deixe um comentário compartilhando qual dessas 7 regras mais impactou você, criando uma comunidade de pessoas comprometidas com transformação genuína em vez de conformidade vazia. E se inscreva neste canal para continuar recebendo conteúdo que desafia o pensamento convencional e oferece ferramentas práticas para navegar as complexidades reais da existência humana. Maquiavel escreveu para aqueles corajosos o suficiente para enfrentar verdades desconfortáveis. E se você chegou até aqui, você já demonstrou possuir essa coragem essencial.